Muito bem, continuando esse estudo maravilhoso no livro Deuteronômio, o livro da obediência, o livro da onde Deus menciona a bênção, se nós ouvirmos a sua voz, e a maldição, se nós fizermos conforme bem parece aos nossos olhos. Não é? Então é muito importante que nós observemos a palavra de Deus. Agora, no capítulo 13, nesse estudo maravilhoso desse livro, nós vamos ver o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Houve falsos profetas entre o povo, não é? Assim como haverá também falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos. Tudo isso nós vamos encontrar na Bíblia. Falsos irmãos, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos doutores. É tanta falsidade que às vezes existe no povo de Deus, mas principalmente um falso profeta que fala que Deus falou quando Deus não falou, que é a imaginação da mente do profeta, não é? Deus não fala coisa nenhuma. E nós vamos descobrir quando é que nós podemos descobrir um falso profeta, se a palavra que ele fala se cumpre ou não, não é? Então, Paulo também menciona falsos irmãos, falsos apóstolos, em 2 Coríntios, capítulo 11, não é? Há várias coisas falsas na Bíblia. A Bíblia manda nós observarmos entre o falso e o verdadeiro, né? Pelo menos há uns 8 falsos, ou 9 aqui, né? Nós temos falsos cristos, Mateus 24. Nós temos falsos apóstolos, 2 Coríntios 11, 13. Falsos ministros, 2 Coríntios 11, 15. Falso evangelho, Gálatas 1, 6 a 9. Falsos irmãos, Gálatas 2, 3 e 4. Falsa ciência, 1 Timóteo 6, 20. Falsas doutrinas, Hebreus 13, 9. Falsos profetas, 2 Pedro 2, 1. 1 João 4, 1. E aqui, Deuteronômio capítulo 13. Temos que tomar cuidado com falsos doutores também. A Bíblia menciona em 1 Pedro 2, 1. 2 Pedro 2, 1. Mas 2 Pedro 2, 1 fala de falsos doutores. Muito bem. Quando números Deuteronômio capítulo 13. O número do capítulo é o 13. Deuteronômio 13. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, veja que ele podia falar e acontecer, e suceder tal sinal ou prodígio, de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecem, sirvamo-los, opa, tá aqui a bandeira vermelha, né? Aconteceu, uau, ele falou, de fato ele é um homem de Deus, só que ele está levando aquilo para que a gente sirva a outro Deus. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha que coisa interessante, Deus pode levantar um falso profeta, um sonhador de sonho, não é? Que vem falar uma coisa e até se cumpre, que é para testar a nós se nós guardamos ou não a palavra do Senhor. Então nós às vezes somos testados para saber se guardamos ou não a palavra do Senhor. Verso 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos chegarás. Então, nós temos que andar após o Senhor nosso Deus. Andareis, a ele temereis. Olha as coisas que nós devemos fazer no Deuteronômio 13, 4, repete isso várias vezes. Após o Senhor vosso Deus andareis, a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. 6 coisas que nós devemos guardar, não é? Aqui, após o Senhor vosso Deus andareis, andar após Deus. A ele
temereis. Os seus mandamentos guardareis. A sua voz ouvireis. A ele servireis e vos achegareis. E podemos colocar um sétimo: e amareis ao Senhor vosso Deus. Essas são as 7 coisas que nós temos que fazer. Só que no verso 4, nós encontramos 6. E presta atenção, aquele profeta, o sonhador, que quis levar o povo a se desviar, e aquele profeta, o sonhador de sonho, morrerá. A pena para o falso profeta é a morte, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que ordenou o Senhor. Note que o próprio Senhor permite, para nos provar, não é? Para ver se a gente guarda sua palavra ou não, que vos ordenou vosso Deus, para que andardes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. O mal deve ser sempre eliminado do meio do povo de Deus. O mal não pode continuar no meio do povo de Deus. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou filho da tua mãe, ou a mulher do teu amor, a mulher que você ama, ou teu amigo, que é como a tua alma, dizendo em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecesses, nem tu, nem teus pais. Olha só, se um amigo, se um irmão, uma filha, uma mulher, até do teu amor, disser: vamos servir a outro Deus que nós não conhecemos, né? E que foi que aconteceu, por exemplo, com Salomão, com as suas mulheres, foi que aconteceu com o rei Acabe, que se deixou influenciar por Jezabel, introduzindo o culto a Baal em Israel. Vamos e sirvamos a outro Deus que não conhecesse, nem tu, nem teus pais, dentre dos deuses dos povos que estão ao redor, ele de vós, perto ou longe, desde uma extremidade da terra até a outra. Tem um Deus aqui mais forte, esse Deus é bom, vamos servir a ele. Verso 8, não consentirás com ele, nem o ouvirás. Presta atenção, tudo aquilo que quer nos desviar de Deus é nosso inimigo. Não consentirás com ele, nem ouvirás, nem o teu olho o poupará. Nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Olha a ordem de Deus quando alguém quisesse desviar o povo. Essa pessoa tinha que ser morto, e era morto pelos próprios que ele tentou seduzir para servir a outros deuses. Certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Então, a pessoa deveria trazer ele ao juiz e dizer: esse homem, essa mulher que eu amo, até se fosse a mulher do amor dele, né? Verso 6, o irmão ou a filha, ou qualquer pessoa que tentasse um amigo, vamos servir a outro Deus, trazer ao juiz, a sua mão seria a primeira contra ele, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás, até que morra. Quem tentava desviar o povo para servir a outro Deus deveria morrer, assim como o falso profeta, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Qualquer coisa que tenta nos apartar de Deus é nosso inimigo. Por exemplo, se a sua televisão aí tira todo o teu tempo de orar, de ler a Bíblia, é teu inimigo. Você está diante de outros deuses e não diante do Senhor. Se até esse aparelhinho teu aí, o telefone, te rouba o tempo, Facebook, WhatsApp, te rouba o tempo de estar na presença de Deus, amando e servindo ao Senhor, é o teu inimigo, não é? Novamente, os princípios aqui se aplicam. O que você tem que fazer? Destruir tudo aquilo que tenta te apartar de Deus, para que todo Israel o ouça e o tema, e não se torne a fazer segundo essas coisas má no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, que uns homens, filhos de Belial é filhos do inimigo, saírem do meio de ti, incitarem os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, qualquer
um que tentasse desviar-nos de servir ao Senhor, servamos a outros deuses, então inquirirás, informar-te-á com diligência e perguntará, e eis que sendo esse negócio verdade, porque podia às vezes ser falso, não é? Tinha que perguntar, e certo que faça uma abominação no meio de ti. Assim que fosse provado a verdade ali, né, eles deveriam trazer esse homem para juízo e ser apedrejado. Vamos lá? Então, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo, né, filho de Belial, no meio de então, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada ela e tudo que nela ouvir, até os animais. Então, qualquer cidade que houvesse homens, filhos de Belial, que tentasse desviar o povo, deveria aquela cidade ser toda ferida a fio da espada, os moradores daquela cidade destruindo a ela e tudo que nela houver, até os animais. E ajuntará todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade, todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Eles deveriam queimar a cidade, não edificá-la mais. Foi a maldição que Josué pronunciou sobre a cidade de Jericó. Jericó adorava outros deuses. Quando Josué destruiu a cidade, amaldiçoou com a maldição, dizendo que o homem que tentasse reedificar aquela cidade, quando pusesse fundamento, seu filho mais velho morreria, e quando pusesse as portas, depois de já os muros construídos, seu mais novo morreria. E foi o que aconteceu com o homem na época dos reis. Mais tarde nós vamos ver isso, não é? Então, era um montão perpétuo, nunca mais edificará. Também nada se pegará à sua mão do anátema. Tudo daquela cidade era anátema, quer dizer, maldição, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique como jurou a seus pais. Note que parte de Deus abençoar o povo, Deus guardar, proteger, dar vida longa ao povo, é se eles destruíssem de tudo os ídolos, as cidades, ferissem ao fio da espada, todas aquelas cidades onde houvesse filhos de Belial que tentasse apartar o povo de servir e amar ao Senhor. Tudo aquilo que nos tenta apartar de Deus deve ser destruído. A palavra anátema significa amaldiçoado, condenado, destruição, maldição. Ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento, Deuteronômio 7:26, aparece 2 vezes, agora aqui Deuteronômio 13:17, no livro de Josué 6:17-18, com Onacã, tomou do anátema. No Novo Testamento é encontrada em Atos 23:12-21, Romanos 9:3, 1 Coríntios 12:3, 1 Coríntios 16:22 e Gálatas 1:8 e 9, quando Paulo menciona um outro evangelho, seja anátema. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que eu te ordeno, para fazer o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Nós temos que guardar os mandamentos, procurar fazer aquilo que é reto, aquilo que agrada o Senhor nosso Deus. Capítulo 14 de Deuteronômio vai mencionar os animais limpos e imundos. Note que aqui já não é mais os discursos, né? Os discursos acabaram lá no capítulo 11. Mas aqui são várias instruções. Capítulo 13, o castigo dos falsos profetas, dos idólatras, daqueles que tentam nos afastar do caminho do Senhor, dos moradores de uma cidade que tenta afastar os filhos de Israel de servir ao Senhor. Qual seria então a punição para essa cidade? Qual seria a punição para o falso profeta? Qual seria a punição para qualquer parente próximo que tentasse nos afastar do caminho do Senhor? Vamos para agora os animais limpos e imundos. Verso capítulo 14 de Deuteronômio. Filho, sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpe, nem porei calva entre os vossos olhos por causa de qualquer morto. Normalmente aqueles povos se davam golpes, mas Deus não permitia isso para o seu povo. Por causa de qualquer morto, não dareis golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos, não é?
por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Então o judeu era diferente de todos os povos, não é? Eu estava estudando um pouco do código judaico, diz que o judeu tem que fazer tudo diferente dos gentios. Se o gentio usa um tipo de roupa, o judeu não usa, não é? Tudo era diferente, era um povo peculiar. Se os gentios choravam, faziam, davam golpes em seus corpos por mortos, o judeu jamais era permitido fazer isso. Povo santo, quer dizer, povo separado, não faria o que aquelas nações praticavam. Nenhuma abominação comereis. Abominação eram os animais imundos, não é? Os povos dessa terra praticavam muitas abominações. Por exemplo, ofereciam suas crianças a Moloque, queimavam, faziam práticas homossexuais. Eles tinham idolatria, prática da idolatria, ingestão de alimentos impuros, violação de leis alimentares, sacrificavam animais desqualificados. Esse povo fazia práticas pagãs, vestiam-se com roupas próprias de outro sexo, né? Usavam medidas de peso falsos para enganar, balanças enganosas. Tudo isso, essas práticas, era abominação. E essas abominações que eles comiam, né? Animais imundos, é o que diz Deuteronômio 14:3, nenhuma abominação comereis. Esses são os animais que comereis: boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, era permitido comer carne de cabra, carne de ovelha, carne de bovina. O veado podia comer, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todos esses animais eram comestíveis. Todo animal que tem unhas fendidas e que tem a unha dividida em dois, que remoe, esses animais tinham unha fedida em dois, remoía, entre os animais isso comereis. Porém, esses não comereis, que remoem e que não tem a unha fendida. Por exemplo, o camelo remói, mas não tinha a unha fendida. A lebre, o coelho, porque remói, mas não tem a unha fendida. Imundo vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida. Para eles, o porco era mais imundo que qualquer outra coisa, mas não remói. Imundo vos será. O porco tem a unha fendida, mas não remói. Não comereis a carne desse, não tocareis o seu cadáver. Nota que eles não podiam comer nem tocar no cadáver desses animais. Isso comereis e tudo que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas, comerei. Peixe de barbatana, escama podia comer. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis, imundo vos será. Né? Então, por exemplo, qualquer crustáceo para eles era imundo, como crebe, né? Que é o caranguejo, para eles era imundo. Toda ave limpa comereis. Vamos ver as aves, essas comereis, dessas não comereis, a lista das que eles não podiam comer. A águia é uma ave de rapina, não era permitido comer. O quebrantoso, o chofrango, o abutre come carniça, a pega, o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie. Essas aves eles não comeriam. Eles poderiam comer, claro, galinha, não é? Essas aves sim era permitido, mas não essas aves de rapina. O avestruz, o mocho, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, todos esses animais, nenhum deles eles comeriam. A cegonha, a garça, segundo sua espécie, a polpa e o morcego. O morcego não era permitido comer. Nós estamos vivendo aí uma pandemia desde que veio do morcego, né? Chinês gosta de comer rato, morcego, todas essas coisas é considerada imunda para o judeu. E aqui nós encontramos uma lista enorme de aves, terminando com o morcego, né? Aves que voam, essas aves não se comem. Também todo réptil que voa vos será imundo, não se comerá o réptil que voa. Toda ave limpa comereis. O que era a ave limpa? A galinha é uma ave limpa, é permitido comer, não é?
Não comereis nenhum animal morto. O animal já estava morto, já não come. Estava morto, foi achado morto no campo, às vezes despedaçados. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Então eles não podiam fazer carne com o leite da própria mãe daquele animal. Então também não era permitido fazer. Se algum animal, por exemplo, um boi morreu, eles poderiam vender a carne, mas não eles comer. Estrangeiro poderia comer, não eles. Vamos ver os dízimos para o serviço do Senhor. Capítulo 14, verso 22. Então, do capítulo 14, verso 1 a 21, nós temos uma lista de animais limpos e animais imundos. A maior lista aqui é das aves, uma lista enorme de aves que eles não poderiam comer. Capítulo 14, verso 22, fala dos dízimos para o serviço do Senhor. São certos princípios, dízimo é princípio, dízimo é coisa da lei. Não, a lei revogou, mas Abraão, que viveu 430 anos antes da lei, deu dízimo. Jacó também prometeu dar dízimo a tudo ao Senhor. Dízimo é princípio. Abraão deu dízimo, por exemplo, a Melquisedeque, capítulo 14, e Abraão viveu 430 anos antes da lei. A lei só ratificou o dízimo, que já era um princípio. Certamente darás o dízimos de toda novidade. Qual é a bênção por trás do dízimo? É o reconhecimento que tudo que nós temos, que tudo que nós ganhamos, vem de Deus. E é isso, e nós devolvemos uma parte para o serviço do Senhor. Certamente dará os dízimos de toda novidade da tua semente. Cada ano se recolhe do teu campo. Está vendo? Ele dava os dízimos das suas sementes, daquilo que eles recolhiam. 10ª parte pertencia ao Senhor, era levado para o local onde Deus designava, capítulo 12, que eles deveriam trazer. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Então aquela 10ª parte era reservada nos dias de festas, eles iam, levavam e ali comiam o dízimo do cereal, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, quando eles iam ali, comiam perante o levita, estavam ouvindo também acerca do Senhor, reconhecia que o primogênito dos animais pertencia ao Senhor, eles iam comer juntamente com o levita e se alegrar na presença de Deus naquelas 7 festas judaicas que ocorria durante o ano. Capítulo 24. E quando o caminho que for tão comprido que não o possas levar, caso ele morava muito longe, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então presta atenção, se eles morassem muito longe, por exemplo, supor, era em Jerusalém, e lá na tribo do norte, Dan, era muito longe para levar os animais, para levar os cereais, para levar tudo aquilo que ele tinha separado para oferecer ao Senhor. Os animais eram de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Então o que ele fazia? Ele vendia todos aqueles animais, vendia os cereais, vendia tudo aquilo que pertencia ao Senhor, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então ele pegava aquele dinheiro e agora ele levava o dinheiro da venda. Então aqui o dízimo é trazido em forma de dinheiro. Eu já vi muita gente que só pega um verso isolado, por exemplo, pega o verso 22, diz, não, o dízimo é semente, é coisa. Não, o dízimo também é dinheiro. Olha só, esse é o problema da gente ler um verso e não ler o outro. O verso 22 fala da semente, mas quando morasse longe, ele vendia tudo, pegava o dinheiro na sua mão e ia ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então era levado em forma de dinheiro. Verso 26, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas e por vinho, e por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te
tu e a tua casa. Então, ele levava o dinheiro, chegava lá, ele podia comprar o animal, podia comprar aquilo que ele ia oferecer, o vinho, que era o mosto, né? Tudo. E aí ele se alegrava na presença de Deus. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Eles não iriam desamparar o levita, tinha a obrigação de cuidar. E ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e recolherá nas tuas portas. Então eles tiravam ao fim de cada ano, e ao fim de 3 anos tiraria todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e o recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo. O levita, o máximo que eles tinham eram cidades, eles não tinham uma tribo. Existia a tribo Levi, mas não tinha uma terra, né, designada, tribo de Levi. Não, eram cidades. E o estrangeiro e o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas, comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe de toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então, tudo aquilo era dado também para o órfão, para a viúva, de forma que não havia necessitado entre eles, não é? Todo dízimo era consagrado para a casa do Senhor, servia para eles comerem, para o levita, para o órfão, para a viúva, e assim não havia necessitados entre eles. Amém? Com isso nós terminamos o capítulo 14, volte para assistir o capítulo 15 e 16 de Deuteronômio. Eu espero que você esteja gostando desse estudo, que ele está sendo de bênção na sua vida, na sua casa, para que você guarde a palavra do Senhor, nosso Deus. Que Deus te abençoe e ajude-nos a divulgar esse programa. Pastor Eugênio Piacentini, mande pelo WhatsApp para os amigos, se tem sido de bênção para você. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que as pessoas estudem. Isso é um programa único, diferente. Eu sei que há muitos pastores que falam no YouTube, todos bons, não é mensagens, mas um comentário assim, ó, verso por verso, capítulo por capítulo, livro por livro da Bíblia, canal Pastor Eugênio Piacentini. Pelo menos é o único que eu conheço que está fazendo. Já vi até pastores fazer um livro da Bíblia, mas toda a Bíblia, nós somos, creio que o primeiro, né, que estamos fazendo isso. Ajude-nos a divulgar, que Deus abençoe grandemente a todos vocês, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.